Olá pessoal, tudo bem? Mais um DP Estratégico em Pauta, hein? Hoje é o terceiro episódio, vai falar um tema super importante aqui, que é a tributação na folha de pagamento. Mas não é a tributação simples que você acha que é no seu Olerite, né? A parte de INSS, imposto de renda e tributação sindical. A tributação patronal, que é onde mais impacta as empresas hoje. E um convidado especial aqui, um amigo meu de longa data, então tem uma grande experiência na questão tributária de folha, como também questão fiscal. E ele me ajudou muito em muitas empresas que eu passei. E eu sempre quando tenho uma dúvida tributária, eu pergunto para ele. Então, vou falar um pouquinho do currículo dele aqui, vou falar do nome. Ele é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, em 97, então tem longa data no experiência aí, na parte de advocacia. É especialista em Direito Tributário e Planejamento Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista de Finanças, né, pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. E diretor de Relações Institucionais de Pesquisas Tributárias, que é o IPT. E além de ser sócio da UBS Advogados. Sr. Renato Garretti, obrigado pelo bate-papo de hoje, hein? Joé, obrigado. Eu que agradeço o convite, a honra estar participando contigo desse podcast aí, super bacana nesse formato. Acho que é uma boa oportunidade de a gente estar batendo um papo sobre esse contexto que é tão complexo, né? Que é o que gera esse custo, né? É grande para as empresas, né? Preocupação, né, em relação à oneração da folha de salários, né? Com certeza, com certeza. Sr. Renato, fala um pouquinho mais de você, sobre a UBS. Sim, né, eu sou sócio do escritório UBS Advogados, é um Garete Bastos e Schnitzlein. Né, nós atuamos de maneira corporativa, né, eu sou sócio responsável pela área tributária, o escritório também atua em outras áreas, como societário, imobiliário, marcas e patentes, parte de inteligência artificial. A gente atende basicamente empresas de médio e grande porte, né, atuação na parte tributária, principalmente que é o meu caso, mais para a pessoa jurídica, né, onde tem maior número de recorrências, né, e a oneração de fato é maior. Né? E atendemos também as pessoas físicas, aí, especialmente planejamento sucessório e outras questões mais que envolvam a tributação, no caso da minha área. Perfeito. Sempre a gente tem que falar assim, tem um bom advogado com um amigo e um bom contador, né? Sem dúvida. E a gente sempre recomenda, né, que o trabalho preventivo, né, é muito mais eficaz do que o trabalho repressivo, né? Então, a parte de planejamento é muito mais importante, né, para as empresas, inclusive, elas entrarem já num formato de atuação que não gere um custo desnecessário ou até alguma contingência que eles não percebam, né? Perfeito. A gente fala muito no sentido do quê? Quando vai contratar um colaborador, ele custa o dobro. Realmente ele custa o dobro até mais. Mas a gente vai ter uma pergunta que eu acho que é do tema do podcast, que é encargos trabalhistas, como evitar custos sem violar a lei. Tem que tomar cuidado aí, porque a parte do fisco ele vai cobrar a parte dele, né? Principalmente a parte patronal. Sem dúvida. É isso aí, doutor Renato. Assim, no contexto aqui, olhando o peso dos encargos de folha, né? O primeiro tema que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre o peso disso na folha de pagamento, né? Desde o primeiro bate-papo que eu fiz, né, com o Fernando, a pessoa não sabe, ela acha que o tributo que ela tem que pagar para o governo é o que desconta da folha dela, né? Que é o INSS, imposto de renda. Não, isso aí é o pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente fala que chega a 100%, eu estou falando aí de um INSS patronal de 20%, mais um RAT, que é o risco, e o FAP, que pode chegar a 5%, somaria um pouquinho mais sobre os terceiros, SES, Senai, Senat, tudo mais. Acrescenta o fundo de garantia, tudo bem que isso é do funcionário, volta para ele, e tem também as provisões, 13º e férias. Então, estou chutando baixo aí, então de mais ou menos 63% a 65%. Isso porque eu não estou colocando, às vezes, ali provisão de PLR, provisão da multa do fundo de garantia e tudo mais. E olhando esse quesito, Renato, assim, o que realmente, quanto custa o colaborador, assim, o maior impacto é quando vai criar uma empresa, o maior impacto é quando vai ter essa contratação, como é que a pessoa, o empresário ele pode evitar menor tributo nesse sentido? Então, o importante é definir primeiro qual é o formato da atuação que a empresa vai ter, né? Toda a codificação que aquela atividade operacional vai existir, né? Como é que ela vai operar, qual é a atividade operacional principal da empresa, né? Isso passa pela definição de qual é o Código Nacional de Atividade Econômica, Que é o KINAI, né? que é o KINAI, que vai ser considerado, e o KINAI é super importante porque ele vai delimitar justamente um dos encargos tributários, né, que oneram a folha, que é a contribuição do risco de acidente do trabalho. Essa contribuição tem uma variável, né, de 1 a 3%, né, e ainda tem um agravante ou um redutor, que é o fator acidentário de prevenção. Uhum. Então, mostra que o trabalho preventivo é super importante, porque evita dela começar pagando 3, se ela puder pagar uma alíquota menor. E também evita ela começar pagando uma alíquota menor e depois lá na frente vir a ser cobrada pela Receita Federal porque usou um código errado. Né? Então, essa avaliação preliminar aí super importante. Já no final, os custos tributários que ela tem
ficam próximos de 40%. Né? Se você considerar provisões e tudo mais, beira aí os 60%. Né? Então, quais são os custos tributários que a empresa tem hoje sobre a folha? Os básicos, né? Contribuição previdenciária patronal, que é de 20%. Contribuição do RAT, que varia de 1% a 3%. As contribuições sociais de terceiros, né? Que são para as entidades, lá no caso, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, né? O SEBRAE, o INCRA e o FNDE, que é o salário educação. Tudo isso, mais o fundo de garantia, né, de 8%, fica em torno ali de 37%, 38% no patamar máximo, né? Isso considerando uma alíquota do RAT de 3%. Então é um custo alto, né? Isso só da parte empresa, né? Não estou falando na parte do empregado, que são os outros custos que ele acaba tendo, o imposto de renda, no caso, e a contribuição previdenciária do segurado. Realmente o impacto é grande. Então eu vejo com mais variação, a gente for olhar a folha, o maior risco que a gente tem, às vezes, quando vai criar, que eu percebo, né, quando eu vou dar uma consultoria, às vezes, primeiro, a tributação de cada evento aí, para quem conhece um pouco mais de folha, e para quem não conhece, quando você tem no Solidity todos aqueles eventos ali de salário, hora extra, às vezes tem algum adiantamento lá que foi antecipado para você, entrou e acabou saindo como desconto. Então, todos aqueles códigos que tem na folha, ele tem uma incidência. Em todos esses eventos tem que ter incidências do que o Dr. Renato comentou agora. E aí é onde você, de repente, tem um perigo, né? Na parametrização inicial da folha ali, ou se esqueceu quando implantou, ou às vezes implantou errado, não, Dr. Renato? Sim, exatamente. Já tem um conhecimento mais genérico, né? Uma percepção de que tudo é salário. Mas, na verdade, se você for individualizar as rubricas da folha de salário, tem o salário base, mas tem várias rubricas que são complementares, né? Desde a da hora extra, adicional de hora extra, a bonificação, vários itens que, no final das contas, compõem a massa salarial como um todo, mas que juridicamente tem uma natureza que não é exatamente, às vezes, de remuneração. Né? Dá um exemplo clássico de uma discussão que existiu aí na esfera judicial, inclusive, que aí há 2 anos atrás, cerca de 2 anos, foi superada, que é a remuneração em relação ao salário maternidade. O salário maternidade é uma verba que é paga para a gestante nos 4 meses, né, que ela fica afastada. Eventualmente, se a empresa estiver cadastrada lá no programa Empresa Cidadã, é possível estender por mais 2 meses. Aí não é salário, porque não há contraprestação de trabalho. Ainda que o nome fale salário maternidade, não é uma remuneração salarial propriamente dita. Né? Então, especificamente, essa verba, por exemplo, foi desonerada por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considerou que, de fato, não havendo contraprestação pelo trabalho, e inclusive para evitar um desestímulo à contratação de mulheres, né? Que foi inclusive um dos fundamentos do STF, nesse quesito especificamente, ele desonerou esse pagamento de 4 meses, né? Que na prática a empresa faz o pagamento, depois ela desconta, só que quando ela faz o pagamento, ela tem que pagar todos esses encargos. Então, no final das contas, a decisão do STF entendeu que pelo menos os encargos tributários não são onerados, né? Então é importante olhar cada rubrica, dei o exemplo do salário maternidade, mas você tem a tributação, por exemplo, do aviso prévio indenizado, também que já foi desonerado, o auxílio-doença, que é aquele período de 15 primeiros dias, né? Que também não há contraprestação de trabalho. E isso tem maior discussão porque é o que mais tem nas empresas, né? Que é os 15 primeiros dias de afastamento, somando ali eu esqueci o código do médico que ele coloca, né? Não lembro o nome de cabeça agora, mas se somar todos os períodos, se der 15 dias ali, se der 16, está afastado. Se não der, ele está ainda como auxílio doença, tributação empresa. Exatamente. É um outro ponto que, até fazendo aqui um parênteses em relação a esse contexto da tributação e dessa questão do nível de sinistralidade das empresas, né? Houve uma mudança relevante lá em meados de 2009, né? Porque antigamente as empresas não davam a menor atenção para os acidentes de trabalho, né? A atenção que se dava, a preocupação era o funcionário vai ficar afastado, eu vou ter que colocar alguém no lugar, né? Ou vou ter que, eventualmente, aquela função vai ficar suspensa na execução durante o período que ele estiver fora. Em 2009, quando foi implementado lá o fator acidentário de prevenção, os acidentes de trabalho passaram a ter um impacto determinante no custo tributário das empresas, né? Porque quanto maior o nível de sinistralidade de afastamentos, maior é o fator acidentário de prevenção, que é o índice indexador da contribuição do RAT. Sim. Então, para ter um parâmetro, esse índice pode chegar até 2%, né? Não 2%, ele multiplica a alíquota do RAT por 2, se ele ficar no patamar máximo. Se a empresa tiver, por exemplo, com uma alíquota do RAT de 3, a alíquota básica, ela vai pagar mais 3% de folha a um mês, se o FAP dela estiver no nível máximo. Por outro lado, se ela conseguir controlar esse nível de afastamento, de sinistralidade, investindo em segurança, prevenção de acidentes do trabalho, ela pode ter um redutor na alíquota do RAT, porque daí o fator acidentário de prevenção cai para meio. Então, ao invés dela pagar 3, ela paga 1,5. Ela tem uma economia de 1,5 por mês. Então,
é uma preocupação que passou a existir, né? Aí há cerca de 15 anos atrás. Hoje as empresas já têm uma estrutura melhor, mas ainda há uma demanda aí importante em relação ao que o INSS acaba colocando, né? É que ninguém acompanha, né? A contestação do Renato. Se a gente Exatamente. for ver ali, para quem não sabe, você tem o RAT 3%, que ele é definido lá no CNAE, quando você vai abrir um negócio. Então, você tem que tomar muito cuidado no planejamento que você vai colocar a sua empresa. E depois o fator acidentário, que ele começa com baixa líquida, que não tem um olhar, que ele sempre olha o ano anterior. E aí, depois dali, quando você vai criando um histórico, principalmente indústria, né? Que tem uma carga pesada, né? Vamos dizer assim, a parte de serviço. Ele vai chegar a 3 vezes 2, então vai dar 5%. Ah, mas na minha folha 5% é pouquinho. Bom, 5% se você olhar no mês, né? Se você multiplicar vezes 12, na provisão e tudo mais, vai ficar caro. E eu acho que isso é o que você pode reduzir bastante custo de folha. Que a empresa não olha, se o pai não faz a contestação, que ou seja, em setembro sai o FAP, e você pode contestar em outubro, né, Renato? E aí nessa contestação que você consegue ter uma redução. Então vamos supor lá que você tem um RAT 3, seu FAP é 2, está 5. Se você conseguir contestar e reduzir, você pode chegar a 0,5, ou seja, 3 vezes 0,5 dá 1,5. Então, imagina, você vai reduzir quase 3,5% numa folha de pagamento. Até teve um podcast que o Pet, eu participei no dele, né? E ele falou assim, já imagine uma empresa que tem uma folha de pagamento, sei lá, vou chutar um pouco mais alto aqui, de R$ 1 milhão por mês, uma base salarial. 3,5 de uma massa salarial dessa dá problema, fica com certeza, né? Se você multiplicar por 12 dá um prejuízo interessante. Com O certeza. que acontece com o analista? A gente vai ter uma conversinha diferenciada com ele. Sim. Essa alteração sem análise. Sendo esse caso do FAP é importante, inclusive, para as empresas, é um certo desconhecimento, às vezes, a essa impugnação que você mencionou. O FAP ele é divulgado todo ano, né? Em setembro, em geral, é o mês da divulgação, lá pelo dia 30 de setembro vem o índice a ser divulgado. Ele considera sempre os eventos acidentários dos 2 anos anteriores, né? E ele é aplicado para o ano seguinte. Todo ano tem um novo índice que é divulgado. E nesse momento é importante avaliar se o formador, né, os itens que compõem o fator acidentário de prevenção, que são os itens de gravidade, custo previdenciário e de recorrência de sinistralidade, né, de acidentes, eles estão corretos. E aí abre-se um prazo de uma impugnação administrativa junto à Previdência. Uhum. E há uma impugnação que a gente considera até mais importante, que é o que a gente chama de saneamento do FAP. É você impugnar os eventos acidentários quando eles ocorrem. Isso algumas empresas não fazem. Então, por exemplo, vai lá um funcionário, tem um problema de afastamento, ele tinha uma lombalgia, uma dor nas costas, uma hernia de disco e tal, que era um problema crônico. E às vezes vai lá para a Previdência, você coloca nisso aqui acidente do trabalho, porque você ficava sentado no trabalho. E às vezes não, ele já tinha esse problema antes. Às vezes até no próprio exame médico admissional nem apareceu, né? O exame médico às vezes é um pouco mais genérico, não identificaram esse problema. E aí entra como acidente do trabalho, né? Então, nesse momento, a empresa já tem que impugnar esse evento, que é o que a gente chama de NETEP, né? O Nexo Técnico Epidemiológico, que se ela faz a impugnação e esse evento deixa de ser considerado acidentário, isso já não entra no FAP que vai ser divulgado depois. Então, é melhor corrigir na base. É lógico que depois você tem uma segunda oportunidade de fazer uma nova impugnação quando o FAP é divulgado. Né? Mas é melhor ter essa análise antes. Que é onde quando está aberto o período para divulgar, para impugnar, né? Exatamente. E às vezes as empresas não têm esse controle, porque às vezes o funcionário abre a CAT, né? A empresa não quer abrir a CAT, né? Que é o Comunicado de Exemplo de Trabalho. O funcionário vai no sindicato e pede para abrir, né? Então, eventualmente, gera uma distorção, porque a empresa às vezes nem sabe que aquele funcionário que está afastado tem lá um vínculo laborativo, né? De sinistralidade que não existiu, mas que na prática ele quer, porque ele quer ter a estabilidade, quer ter outros benefícios trabalhistas, né? Isso acaba gerando um custo enorme para a empresa, né? Com Então, certeza, com certeza, Renato. E aí te deixa um recado pessoal, tem muita empresa que não está olhando o FAP. Então, quando você não olha o FAP, ele tem um encargo na sua folha alto. Então, eu vejo alguns DPs que também não têm o conhecimento sobre esse tema, por isso que esse podcast está sendo específico de tributo. Se você não sabe o que é o FAP, é importante você entender dele, tá? Mas a contestação é super importante. Se você, de repente, não tem um escritório específico, a sua parte de segurança ocupacional ele tem que fazer esse tipo de trabalho junto com o advogado. Porque a contestação ele vai reduzir seu FAP. E eu vejo muitas empresas, Renato, fazendo um trabalho do quê? Só pega o FAP, aplica na folha e segue o jogo. Então, não olha o passado, e aí você está perdendo dinheiro. Tem que tomar muito cuidado, né? Sem dúvida, fazer conta, porque às vezes, isso daí às vezes entra no piloto automático, né? A empresa não percebe o quanto que ela paga a mais para a Previdência Social por causa de um evento, às vezes. Isso é impressionante. A empresa poderia ter um FAP de meio e um evento que entra de sinistralidade, às vezes de uma aposentadoria por invalidez, gera uma alteração, o FAP vai para 1,5.
seja, ao invés dela ter um redutor de 50% da alíquota do RAT, ela tem uma majoração da alíquota por causa de um evento, não é? Não precisa ter vários, né? Sim, até porque o pessoal não entende. Por que vai aumentar? Visto que quem paga o acidente de trabalho é a Previdência Social. Então a pessoa vai ficar um bom tempo ali afastada, a empresa tem que recolher fundo de garantia, tem, mas ela fica, quem é o custo que mais assume? É o governo. Tanto que agora a NR01 está tendo muita questão de pessoas com problema de burnout e tudo mais, Sim. que o governo pediu para a empresa olhar isso. Então ele vai impactar muito no FAP. Só que mesmo assim, com impacto no FAP, você não vai ter ainda o governo consegue absorver esse custo. Então ele vai ter que começar a controlar as empresas a questão de quantidade de pessoas que estão tendo afastamento por problema mental. Sem dúvida, Gê. É uma preocupação que tem crescido bastante, né? Que de fato é um controle que a empresa ela precisa fazer, só que ela não tem como fazer um controle de 100% da situação, porque ela não tem a ingerência na vida pessoal do funcionário, né? Uhum. Ela consegue ter um bom ambiente de trabalho, controlar, evidentemente, as pressões que existem, né? Que a pessoa consiga desenvolver aquele trabalho sem que aquele trabalho potencialize algum problema emocional que ela possa ter, né? Uhum. Mas é importante a empresa ter essa estrutura, essa alteração que teve agora na norma regulamentadora número 1, que inclusive tem uma prorrogação, né, de aplicação. Ano que vem, né? Para o ano que vem, porque é muita coisa, né? As empresas não estão nem preparadas ainda para ter esse tipo de estruturação. Hoje um dos eventos, uma das situações que gera mais a sinistralidade, né? Que é o afastamento por burnout, né? Por causas psicológicas, depressão e tudo mais. E não necessariamente isso é causado pelo trabalho. Às vezes não é. O trabalho, na verdade, ele é a gota do copo cheio, né? Na verdade, Entendi. a pessoa já está com algum problema mais grave e ela, eu vou dizer, exponencia isso dentro do próprio ambiente elaborativo, né? Entendi. Bom, como isso é importante, tem que olhar o FAP, tem que cuidar, tem que fazer o tratamento dele. E não é o tratamento somente quando chega na virada do ano. Ah, janeiro eu vou lá, alterei a folha e tem o custo. Não. Setembro sai a contestação em outubro, porque eu vejo que muitas empresas, eu não vou chutar um Pareto aqui, mas vamos dizer que aí acho que 80% não deve contestar isso. Só as empresas maiores que a gente trabalha junto com você, que tem esse olhar clínico aí de redução de custo de folha, né, Renato? E vou até aproveitar agora, Renato, que a gente vai sair da água pro vinho. O impacto de benefícios, né? Então tem muitos cartões de benefícios aí. Quando a gente fala de folha, né? Chega a 65%, aí o que a gente faz? Tem muito empresário que está colocando benefício, a parte de incentivo em cartão de benefício. Tem um risco? Sim, tem que ter muito cuidado, tem que se ter muito cuidado em relação a essa operação, porque todo pagamento, ainda que seja feito por uma intermediação através de uma empresa de cartão de incentivo, pode ser fiscalizado. Então, há cerca de uns 10, 15 anos atrás, houve um produto que foi apresentado, né, por empresas que têm esse tipo de gerenciamento de cartão, para que, evidentemente, esse deslocamento fosse feito por intermédio dessas empresas. Uhum. Então, supostamente, a Receita Federal não teria como identificar esses pagamentos, que os pagamentos feitos aos funcionários eram por intermédio dessas empresas de cartão. E a empresa empregadora fazia um pagamento único para a empresa de cartão, que, por sua vez, vinha e distribuía, né? E esse pagamento acabava não sendo onerado pelos encargos sociais. Uhum. Quando a Receita Federal descobriu que isso vinha acontecendo, o que ela fez? Ela fiscalizou a empresa do cartão e descobriu quem pagava para a empresa do cartão e foi atrás dos empregadores. E autuou, né? Tiveram um número enorme de autos de infração, de encargos sociais, Uhum. né? Para que essas cobranças, esses encargos, se não tinham sido recolhidos, fossem cobrados, né? Com multas, juros e tudo mais. Então é um tipo de planejamento que, num primeiro momento, parece ser uma grande ideia, mas ele tem que ser visto com muita cautela, não que a empresa não tenha que se planejar e buscar as alternativas para reduzir esses custos tributários, mas isso tem que ser feito com critério, né? Porque às vezes a solução que é apresentada, que parece o coelho que sai da cartola, às vezes não é bem o coelho, tem outro animal que vem junto ali, que tem um gambá, alguma outra coisa, depois pode ser que gere um cheiro que não vai ser muito bacana ali para a empresa administrar, né? Hoje você tem outras alternativas que são muito mais eficazes para criar uma desoneração e, ao mesmo tempo, criar aquele círculo virtuoso que a gente chama, né? De você conseguir estimular os funcionários, premiar os funcionários em função de um desempenho que vem, né? Sem ter que criar essas métricas mais arriscadas, como o pagamento via uma empresa de cartão, que eventualmente depois vai gerar esse problema que eu mencionei. Então, você tem aí duas opções hoje bastante eficazes. Uma já que existe aí há 25 anos, né? Que é o programa para a participação de lucros resultados, é o chamado PLR, né? Lá da Lei 10.101, né?
já de longa data é aplicado, é um pouco mais burocrático a implementação, mas tem uma vantagem de você não ter o custo tributário e do fundo de garantia sobre a verba paga, e para o funcionário você tem uma tabela de imposto de renda mais favorável, né? Sim, perfeito. Tem muita empresa que vai dar um incentivo, né? Eu fiz uma pergunta para você uma vez, como é que eu consigo distinguir o que é um evento coincidência e que não é coincidência? Aí você foi bem claro comigo, Jean. Se ele tem recorrência, tem regra e tem que ter incidência. Se ele é um evento espontâneo, não tem. Então, assim, de forma muito... A gente vai olhar eventos de folha, a gente vai fazer uma auditoria, uma análise para o cliente. Então, a gente vê, pô, esse evento é recorrente ou não é? E quando você vai para a questão do cartão, aí eu entendo, pô, o cara, ele paga no cartão e não paga pela folha, o pagamento vai ser o mesmo, né? Só que o físico ali tá de olho, né? Pô, minha parte, fica como aí, né? Eu quero participar desse negócio também. Tá errado? Não, porque tá na legislação. Só que eu vejo algumas empresas pagando por lá para, às vezes, evitar a tributação, só que fica, que nem falou, fica mais caro. Porque aí você vai lá, vai pegar a base, ver quem foi que fez isso, e depois você tem que pegar, arrumar e recolher todo o retroativo. Imagina você ter que aquele custo de 65% sobre toda a base que você deixou de recolher no cartãozinho. Então, eu acho que antes de aplicar qualquer premiação, tem que olhar a tributação. PLR eu adoro bastante, o formato tem que ter um formato bem planejado. E o prêmio, você tem aquele prêmio que é espontâneo e o prêmio, que é um prêmio recorrente. Ele não confunde muito com comissão. Como é que seria isso, Renato? Então, tem aí 3 alternativas, né, que existem em relação à questão de premiação, né? A mais tradicional e, em tese, que seria mais segura, né, ainda que seja mais burocrática, é o PLR, né? Você tem que fazer um programa claro, né, que defina as metas. Você não precisa aplicar isso para toda a empresa, você pode, inclusive, setorizar o PLR para atividades ou para o grupo de vendas, tem um PLR. O pessoal da produção é outro PLR. Pode ser diferente. Pode ser diferente, você não precisa ter metas iguais para todos, você pode, inclusive, individualizar, né, para o setor, que cria uma certa flexibilidade. Além disso, você tem um programa de premiação, né, que houve uma mudança relevante lá em 2017, em novembro, com a chamada reforma trabalhista, né, que alterou aí vários pontos da consolidação das leis do trabalho. E uma das principais alterações foi se criar um programa de premiação que não fosse onerado, né? Que antigamente como você bem colocou, já qualquer pagamento que você fizesse, a empresa fizesse ao funcionário, que tivesse uma recorrência, aquilo não só era onerado por todos os encargos, como ainda gerava, eventualmente, um risco trabalhista de incorporação daquela verba no salário, né? Então, a empresa ficava super arredia em fazer esse tipo de pagamento, porque, de fato, ela ia pagar com toda a boa vontade, né, para premiar o funcionário, no final das contas, acabava criando um problema depois futuro, junto à Receita Federal, ou até mesmo o próprio funcionário que viesse a reclamar essa verba para que fosse integrada ao salário. Então, a reforma trabalhista trouxe essa diferenciação, né? Ela permite que haja o pagamento de uma premiação, inclusive todo mês, né? Ela pode ser recorrente, né? Só que tem algumas regrinhas que têm que ser observadas, né? Ela tem que ser uma espontaneidade do empregador. Chegou a sexta-feira feliz, eu vou dar um valor para alguém. Exatamente. Então, isso criou, de uma certa forma, uma certa impossibilidade de aplicação dessa regra por todas as empresas. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que tem aí uma gestão familiar, uma empresa que não tenha ações negociadas na Bolsa de Valores, ela tem uma certa flexibilidade. Então, ela, de fato, consegue ali, no final do mês ou no final do ano, falar, esse ano foi um resultado excepcional, vou premiar aqui os funcionários, né? Ou esse ano está sendo, né? Então, todo mês eu vou fazer um prêmio aqui diferente e tal, vinculado ao faturamento, e vou distribuir um valor adicional ao salário, né? Lógico, para uma empresa que consiga ter uma gestão mais centralizadora, né, é mais fácil de fazer isso. Sim. Agora, quando você tem uma empresa que tem ações negociadas em bolsa, políticas de governança, isso é muito difícil de ser implementado. Ainda assim, é possível a adoção, né? Então, essa reforma trabalhista trouxe essa vantagem do pagamento de premiação ou a bônus sem a oneração. E há uma terceira hipótese, que é pouco explorada, mas também super importante, que é um julgamento que teve lá em 2017, no Supremo Tribunal Federal, né? Esse julgamento foi o chamado tema 20 de repercussão geral, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 temas de repercussão geral, esse tema era o 20, né? Bem no início ali. Né? E esse julgamento, nesse julgamento foi decidido basicamente o seguinte, que pagamentos pontuais, daí ao contrário da premiação, que pode até ser recorrente mensal, pagamentos pontuais na folha que não geram habitualidade, também são desonerados das contribuições sociais, não do fundo de garantia, mas os encargos tributários patronais, principalmente, não são pagos. Então, um exemplo clássico que às vezes acontece é uma negociação coletiva que a empresa tem e no acordo coletivo ela coloca uma verba isolada, é um abono do acordo coletivo,
Aquele abono é pago uma vez só, por força do abono. Aquele abono não deveria ser onerado, porque ele é um pagamento esporádico, ele não é habitual. Né? Então, também é uma outra situação que pode ser explorada, dependendo do funcionamento da empresa, do regime de governança que ela tenha e das negociações sindicais que ela participe. Né? Entendi. É um fator que eu vejo que tem uma empresa que eu trabalhei que tinha bastante abono. Tinha um abono legal, que era abono por convenção coletiva, e tinha um abono que a empresa pagava. Então, se a gente conseguiu ele fazer uma divisão do que tinha tributação funcionário e empresa, e um outro que era uma tributação que não tinha, que é como se fosse espontânea ali, você não tem custo e tal. Então, dá para a empresa fazer um planejamento interessante ali, entre a remuneração, o PLR, premiação espontânea, premiação com incidência, comissão, somando tudo isso aí. Então, acho que é ideal para quem for querer fazer um trabalho desse, tem que ter um trabalho em conjunto com o advogado tributarista e previdenciário, mas com um olhar também de área de remuneração, que você consegue fazer um trabalho de retenção bem interessante. Porque a gente for ver hoje, o salário não segura ninguém, mas se tiver uma boa premiação, um bom reconhecimento, não só reconhecimento por dinheiro também, mas reconhecimento, às vezes oculto ali, de um elogio e tudo mais, engaja. E aí nisso, Renato, eu acabei lembrando de um tema, a última entrevistada foi a Renata, a gente falou de vale transporte, tem empresas que fazem incidência não, paga o vale transporte em olerite. Primeiro mês até vai, dá para você fazer a defesa, né? Segundo mês não tem como, né, Renato? Sim, tem algumas restrições de fato, né? O Vale Transporte é um tema polêmico, né? Ele foi implementado lá em 1985, né? E de lá para cá vem sendo com sucesso adotado, né? Como Vale Alimentação, que é um outro item importante aí da cesta de benefícios, né? Que a empresa acaba sendo permitindo, né? Aí, disponibilizando aos funcionários. Então, de fato, o Vale Transporte ele tem aí algumas controvérsias. Uma delas que surgiu aí há alguns anos atrás, era se o desconto do Vale Transporte na folha de salários era ou não tributável. Né? Então, uma coisa é o que o funcionário recebe, a outra é aquele desconto de até 6% da folha que a empresa pode ou não fazer. Algumas fazem, outras não. Então, quando surgiu essa discussão, passou a se entender que esse desconto não seria tributável. Então, haveria uma redução da base de cálculo das contribuições sociais em relação a esse ponto, especificamente o Vale Transporte. Ele não poderia ser onerado na parte do desconto. Né? Tá. E aí se discutiu que, na prática, essa oneração não podendo acontecer, poderia se recuperar. É claro que a Receita Federal não aceitava. É aí um ponto aí de atenção que a gente observou que muitas empresas, orientadas aí de maneira um pouco leviana, por consultores, por escritórios, por advogados, entendeu? Isso daqui você já pode desonerar automaticamente, inclusive tudo que você já pagou nos últimos 5 anos, você pode realizar como crédito. É uma bomba relógio, sim. Totalmente. Então, foi uma bomba que explodiu agora, aí, há cerca de 1 ano e meio atrás, porque o Superior Tribunal de Justiça, né, que é um dos tribunais de Brasília que analisa a questão de tributação, entendeu que, de fato, esse desconto é tributável. Ou seja, que ainda que haja aí a natureza do Vale Transporte, aquele desconto de até 6% não pode ser um redutor da base de cálculo das contribuições sociais sobre a folha. Perfeito. Né? Então, que isso gerou uma série de contingências nas empresas que resolveram antecipar esse benefício. Então, um ponto que a gente sempre orienta no escritório. Se há alguma resistência da Receita Federal e há uma controvérsia da interpretação da legislação e há uma possibilidade de redução dos encargos, essa redução ela tem que ser buscada. Só que ela não pode ser feita de maneira unilateral. Tem que ser um recurso administrativo, mais ou menos assim. Exato, ou até mesmo uma ação judicial. Porque se você vai para uma esfera administrativa e o fisco já não concorda com você, a chance dele recusar aquele pedido é de 100%, porque ele não vai concordar. Ele nem vai dar vista, né? Exato, ele não vai aceitar essa redução. Então, a única maneira de se solucionar esse problema é o que a gente chama de judicializar o assunto. Então, tem temas que hoje têm que ser ainda judicializados, porque a legislação tem uma interpretação divergente entre o que o contribuinte interpreta e o que o fisco interpreta. Às vezes a própria lei é irregular, é o que a gente chama de inconstitucional. Né? Então, nessas situações, tem que levar o assunto para o judiciário. Não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos e dizer, já vou ter o benefício aqui, não vou esperar 5 anos o processo terminar. Esse processo judicial demora muito e é incerto. Já vou realizar o crédito. Isso lá na frente pode gerar um grande problema, porque ao invés de ser um super planejamento, vira uma super contingência. Foi muita sede ao pote ali, teve muita gente que, você vai falar de recuperação de tributo, o gato escaldado, né, tem medo de água, então teve muita gente que teve essa aventura aí, né, não foi uma aventura porque o empresário às vezes ele não sabe, mas o escritório que teve esse tipo de situação, que ele teve que depois recolher.
E até nisso, Renato, eu queria saber mais de você. Como é que funciona, por exemplo, eu chego no escritório lá da UBS, eu preciso fazer uma revisão tributária da minha folha. Como é que funciona isso e mais ou menos os ganhos? Assim, vou fazer minha revisão, 30% eu consigo resgatar. Como é que funciona isso? Qual a primeira etapa, né? Evidentemente, a gente vai olhar todas as rubricas que compõem a folha de salários. O que tem ali dentro da folha? Tem gratificação, tem bonificação, tem premiação. Como é que essa premiação é paga, né? Uhum. Ela tem um acordo, ela tem um compromisso. Se tiver compromisso, aquela oneração que a gente falou ali já não se aplica, né? Porque você tem uma obrigação de pagar aquele prêmio. Voltando, a premiação ela só é desonerada se houver uma liberalidade total do empregador, né? Então, o primeiro ponto ali, primeira fase desse trabalho é de você criar um diagnóstico, fazer um diagnóstico dessas rubricas da folha, para verificar o que pode ser desonerado, né, e o que permanece sendo onerado. Né? Entendi. Aí você faz uma avaliação do resumo da folha, né? Não precisa nem ter um nome do funcionário. Não precisa, a gente preserva totalmente, a gente não quer olhar o quanto cada um ganha, a gente olha a rubrica consolidada. Então, quanto que a empresa paga de premiação no total, quanto que ela paga de abonos, por exemplo. Né? Então, a gente faz uma análise gerencial ali, sem individualizar por funcionário. Entendi. Então, se eu sou um head RH, um CTRO, um diretor financeiro, um executivo financeiro, para verificar, assim, não que eu quero pegar falhas e erros, mas às vezes acontece que muda a tributação, e se você não está antenado na lei, não melhorou no sistema, você vai ser penalizado para mais ou para menos, né? Então, é sempre recomendável aí um prazo de revisão, 1 ano, a cada 3 anos. Como é que funciona? O que você acha? Eu recomendo ser feito pelo menos uma vez por ano, né? Uhum. Mas depende muito da frequência de alterações. Entendi. Se aquela folha for estática, ou seja, não tiverem novos eventos sendo colocados, né, ou sendo suprimidos, não precisa ser necessariamente uma vez ao ano, né? O prazo que se tem para recuperar o que tenha sido pago é sempre de 5 anos. Entendi. Mas o que a gente coloca pelo escritório o ideal é evitar que o pagamento ocorra, desde que ele seja possível, né, que ele não seja exigível, né, para que a empresa não precise depois recuperar aquele pagamento. Ou seja, quando aquele evento for criado, o importante é se olhar o impacto da tributação antes dele começar a ser pago. Né? Perfeito. Essa vou dizer, de todas as atuações, é a mais eficaz. Agora, se esse pagamento já vem, esse pagamento de um prêmio, por exemplo, já vem ocorrendo aí há alguns anos, é possível, evidentemente, recuperar o que tenha sido pago a mais com esse critério prévio de avaliação da circunstância do pagamento, como é que o prêmio é feito, como é que ele é calculado, de que maneira ele é pago, né? E aí você recupera esse valor de 2 maneiras. Ou através dessa ação judicial, se a controvérsia existir, a ação judicial é absolutamente imprescindível, ou se houver eventualmente uma manifestação, por exemplo, da Receita Federal favorável à desoneração fiscal, é claro, daí o fisco já concordou com aquela desoneração, daí o risco de se ter uma contingência é zerado. Daí a empresa daí sim pode realizar o crédito sem precisar da ação. Né? Entendi. É importante analisar com calma, né? Sem muita sede ao pote ali quando derrama água, né? Mas é importante analisar constantemente e sempre for criar uma regrinha nova, tentar dar uma discussão, um bate-papo com o advogado para ver se faz sentido, se não vai ter nenhum risco. Até porque a parte o governo ele vê o e-social, né? Então todo evento que eu crio, mas vou dar uma burlada no social. Não tem como. Porque se você colocar um evento, por exemplo, vou criar um evento sem incidência. O governo ele faz cruzamento com o e-social. Ele faz análise da parte da parte tributária do e-social com o IA. Ele já cruza. Então ele vê se o segmento ele tem uma tributação, ele está vendo, então você está tendo uma incidência maior, né? Então você está gastando dinheiro. Está sobrando dinheiro, você está gastando mais. Que ninguém quer fazer isso, né? Por outro lado, como é? Qual que é a mágica que você está tendo? Seu setor, todo mundo paga X. Você está pagando Y. Vem aqui, me explica um pouco essa mágica aí, né? Mais ou menos isso, né? Sem dúvida. O e-social ele foi um divisor de águas. Né? Antigamente, quem está acostumado com essa burocracia, vou dizer, geração da folha, de apuração, a gente tinha uma declaração que era jurássica, né? que era GFIP, né? GFIP. Que era uma declaração que era engessada, mas ao mesmo tempo ela permitia um nível de governança para o governo e de controle muito baixo. Poderia compensar qualquer coisa ali dentro. Sim, a empresa não tinha, o governo não sabia nem o que estava acontecendo, porque ele via um número impreciso. Né? Hoje, com o e-social, é o contrário, né? Ele já tem um nível de controle de informação extremamente eficaz, exatamente, real time. Então, ele já sabe exatamente qual é o pagamento, se teve alteração, se aquela rubrica foi criada ou não, se houve uma supressão de pagamento, se a empresa vem pagando ou não aqueles encargos sociais sobre aquela verba específica, né? Se a empresa vem compensando algum crédito fiscal que ela apurou, que crédito é aquele, né? Então, ele consegue identificar isso em tempo real, praticamente. Perfeito. Tanto é que o último tema que caiu, que o pessoal estava com dúvida, não vai acontecer, foi o imposto de renda.
Então, hoje a empresa é obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, que aí você tem toda aquela amarração do imposto de renda, que é a declaração que a gente tem anual. Antigamente, a empresa tinha que fazer daquela declaração em fevereiro para você fazer a parte da sua declaração e casar os dados que a empresa mandou versus o que você está mandando. E aí ele fala assim, pô, então faz sentido. Você ganha R$ 100.000, um exemplo. Então, você declarou 100 mil, tá tranquilo. Pô, você ganha 100 mil aqui, mas você está com um patrimônio ali de 5 milhões, pô, explica um pouco como é que você faz esses investimentos aí, que eu quero entender um pouquinho para ficar rico também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa origem, que é uma viés mais daí já da tributação da pessoa física, né? Essa origem patrimonial, ela tem que ser, tem que acompanhar, né? A pessoa pode até ter um ganho, evidentemente, ter uma evolução patrimonial expressiva, mas ela tem que trazer a origem disso, né? Senão, em algum momento, a Receita Federal pode achar aquilo estranho, né? Mas o imposto de renda agora, como ele está real time a partir desse ano, então o que vai acontecer é o quê? Vai ser só a ideia, né? Não sei se é isso mesmo, mas você vai colocar ali seu CPF na declaração preenchimento automático, você vai só ter a declaração pronta ali. Então, a folha agora está 100% online, o governo sabe de tudo. Então, muito cuidado se for criar um evento, parametrizar no social, sempre recomendável ter uma auditoria, ter uma consultoria tributária para você evitar risco. Não pagar na mais, que ninguém quer gastar dinheiro, rasgar dinheiro, como também fazer tributação menor, porque se o fisco pegar, tem que recolher todo o passado, né? Sem dúvida, e aí a empresa tem um papel super importante, né? Porque na parte do imposto de renda especificamente, ela funciona o que a gente chama de responsável tributário, né? Ela não é o contribuinte direto, ela simplesmente retém o imposto do funcionário e repassa para o governo. Então, se ela deixar de reter, daí ficam dois devedores. Ela pode ser cobrada, como também o funcionário certamente vai ser também, né? Então, há uma importância aí de identificar, inclusive pegando aí o exemplo da premiação, né? Essa premiação, se ela for paga dentro da regra prevista lá no artigo 457 da CLT, esse texto novo que veio com a reforma trabalhista, ela pode ser desonerada dos encargos patronais, mas o prêmio continua sendo acréscimo patrimonial, ou seja, o funcionário fala, não, mas eu não quero pagar imposto de renda. Não, tem que pagar. Imposto de renda não vai ter jeito, não tem como escapar, porque o prêmio é acréscimo de patrimônio. Ele vai somar na base de cálculo e vai gerar ali a aplicação dentro da tabela progressiva padrão lá do imposto de renda. É verdade, tem muita empresa que faz uma válvula de escape ali, aumenta o patrimônio, e aí onde você fala assim, pô, você tem um patrimônio X de milhões, ganhando milhares, né? Tem que casar essa conta aí. E até aproveitando que você falou de desoneração, Renato, tem um tema que está em discussão da desoneração, o governo está olhando isso. Qual que é o meio, assim? Primeira pergunta, isso a discussão, vai ter uma discussão do governo que se vai ou não vai, né? Tem muita empresa que retém empregos e tudo mais com isso, mas como é que a empresa ela pode fazer, às vezes não está antenada ali, como é que ela pode fazer para ir para a desonerada e tomar cuidado para, às vezes, ela não ser mais a desonerada? Então, tem uma série de alternativas aí, né? Antigamente, quando veio lá em 2011, meados de 2011, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Que depois ela foi sendo reduzida, né? Hoje já talvez não deixou de ser interessante como foi no passado, né? É uma das alternativas. A outra alternativa que também é muito aplicada para empresas de pequeno porte, que é o Simples, né? Que desonera os encargos previdenciários sobre a folha de salários. Então, essas duas desonerações têm uma relevância grande, né? Dentro do que se discute hoje, que é o que vem mais movimentando aí a área tributária, que são essas reformas que estão vindo, né? A primeira fase da reforma, que é exatamente o que está em andamento, é a reforma da tributação do consumo, né, da produção, né? A segunda fase da reforma tributária vai ser a tributação de renda, que inclusive já tem alguns projetos em andamento aí, que o governo apresentou, que estão em discussão lá no Congresso Nacional. Um deles é a isenção por imposto de renda para quem ganha acima até R$ 5.000. A terceira fase da reforma tributária vai ser justamente a tributação da folha de salários. Ela ficou para o final. Então, ela só vai ser alterada, provavelmente daqui a uns 2, 3 anos, talvez vai começar a se discutir sobre isso, né? Talvez aí essa parte do custo folha que se fala hoje, lá na frente, tende a ter uma equalização melhor, né? Para que o salário em si não seja, vou dizer, um agravante para a empresa de não querer contratar, porque o custo folha é muito alto. É muito caro pelo serviço que ela vai ter. A gente estava até discutindo antes no bate-papo aqui, porque a desoneração, só para quem não conhece, padrão básico ali é os 20% da empresa. Então, para quem ganha R$ 1.000, tem que pagar R$ 200 para o governo. É um cálculo bem de padeiro, perdoe padeiro, mas é um cálculo bem raso ali no papel de pão, né? E aí, com relação a isso, quando você tem esse tipo de possibilidade, você reduz o custo da empresa e ela acaba conseguindo mais contratar. E na discussão que a gente tem é o quê? Quando chegar 2032, empresas do mesmo segmento vão ter o mesmo
tributo. Então vai acabar aquela guerra fiscal que você tem e aí você vai ter que melhorar a qualidade do teu serviço, né? Sem dúvida. Essa fase da reforma tributária que está exatamente já em andamento, né? Ela já foi aprovada, já tem uma lei publicada agora em janeiro, que é a Lei Complementar 214. A reforma tributária ela vai começar a ter aplicação a partir do ano que vem, né? Então, a partir de 2026, já entra em vigor aí um sistema teste de tributação, né? Em 2027, já uma mudança relevante em relação à tributação de faturamento, né? O PIS e a COFINS, daí não necessariamente oneram a folha, evidentemente, mas a receita bruta da empresa vão ser substituídos pela contribuição sobre bens e serviços. Aí depois, até 2032, vai haver uma transição onde vão ser suprimidos o ICMS e o ISS e vai entrar no lugar dos dois o IBS, que é o irmão gêmeo que a gente brinca da CBS. E aí um ponto que vai mexer só na questão da folha de salários da empresa. A folha não vai ser desonerada na atual fase da reforma, mas o que vai impactar diretamente, especialmente as empresas que têm um uso intensivo de mão de obra, principalmente os prestadores de serviço. Construção civil, né? Construção civil, empresas de consultoria, telemarketing e tudo mais. Tem algumas reduções de alíquota para algumas atividades específicas, mas qual é o problema maior que vai surgir para o prestador? Quem vai pagar a conta da reforma tributária, provavelmente quem vai ter uma majoração da carga tributária, vai ser a empresa preponderantemente prestadora de serviço. Por quê? Ela não tem créditos nesses novos tributos em relação ao custo folha. Folha de salários não gera crédito hoje para PIS, para COFINS, para ICMS, para ISS, e vai continuar não gerando crédito. Então, o que vai acontecer, possivelmente, é um movimento que talvez aí venha acontecer nos próximos anos. Uma tendência maior do que o que já existe hoje de uma pejotização para algumas atividades específicas. Que você terceirizar a sua folha, eventualmente você vai permitir que aquela folha passe a gerar crédito, né? Isso não vai ser tão simples assim, né? Até porque você vai criar um custo adicional sobre aquela folha, né? Porque aquela folha vai gerar um faturamento para os funcionários que vão ter que pagar CBS e IBS. Não é tão automático como você simplesmente criar um CNPJ novo, até porque você tem questões trabalhistas também, né? Você não pode desonerar a folha, criar uma pessoa jurídica específica para administrar toda aquela folha de salários, porque você vai só deslocar o seu custo para um outro CNPJ, né? Para algumas atividades específicas, eventualmente a pejotização tende a ser mais intensificada com essa adaptação aí pela nova reforma, pela nova tributação, né? Verdade, é um tema quente que até o ministro lá suspendeu de vista lá, tá olhando, mas é um tema que muitas empresas hoje terceirizaram, tem algumas de forma até meio que alguma forma não correta, né, por alguns meios de trabalho ali, mas você acabou tendo empresa que tem sua marca e tudo é terceirizado, né? Tem setores, né, por exemplo, eu faço terceirização de folha. É um setor que é pouco conhecido, em algumas empresas é muito quente, mas tem setores que, às vezes, a empresa ela toma com responsabilidade colocar uma pessoa como PJ ali numa atividade fim, é um risco trabalhista por trás aí. Agora, Renato, tira uma dúvida para mim, tem a possibilidade de fazer a revisão tributária em terceiros? Sim, o custo terceiros, o custo dos terceiros, evidentemente, acaba sendo transferido, às vezes, para o contratante. Então, você pode, o terceiro, você diz, as contribuições sociais. SESI, Senado e tudo mais. Sim. As contribuições sociais de terceiros, elas acabam tendo uma base de cálculo igual à das contribuições previdenciárias, né? Então, houve uma discussão aí no passado, que agora recentemente foi superada, em relação ao redutor de base de cálculo dessas contribuições de terceiros, né? Você discutia que essa base de cálculo para as contribuições de terceiro do Sistema S, mas o INCRA, o SEBRAE e o FNDE, deveriam ter um valor máximo de 20 salários mínimos. Eu lembro disso. Era uma legislação que foi editada lá na década de 80, né, que reduziu, na época, o salário de contribuição. E aí, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do tema de recursos repetitivos 1079, então, a gente falou do tema 20 lá do STF, que era o 20, o STJ, que é outro tribunal, também tem essa numeração. Então, esse tema que era o 1079, já tem muitos temas reconhecidos, né? Entendeu que essa base de cálculo não poderia ser reduzida, ou seja, a base de cálculo é cheia. Ele criou uma modulação de efeitos, que a gente chama que é super importante, para empresas que já vinham discutindo essa questão e que vinham com decisão favorável, né? Essas empresas que tinham essa desoneração já reconhecida, ainda que por decisões judiciais provisórias, puderam então aplicar esse redutor até a data do julgamento no STJ, que foi lá em meados de 2024. Né? Então, mas de qualquer maneira, esse redutor de base que a gente fala
se aplica para as contribuições previdenciárias, os 20% e mais o RAT, também se aplica para as contribuições de terceiros, ou seja, a premiação, quando ela é desonerada de todos os Perfeito. encargos, não só os previdenciários, mas os de terceiros também. Entendi. Agora, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, é sempre um risco, né? Sempre eu conto com você, qualquer projeto aí, eu tenho um certo receio nesse tipo de situação, mas tem alguma estratégia que a empresa possa fazer diferente? Que eu acho que não tem, né? Tem que ter uma estratégia que tem que sempre acionar um advogado tributarista, né? A gente recomenda, né? Não é uma reserva de mercado dos advogados, né? Mas eu recomendo que haja sempre uma consulta. E a consulta, lógico, ela é muito mais barata do que você depois ter que contratar um advogado para atuar no repressivo, né? Então é muito Uhum. melhor evitar que venha uma contingência ou evitar que ocorra um pagamento a maior desses encargos todos, do que depois ir atrás de um advogado para cancelar aquela contingência que a Receita Federal apontou, né? Ou para Uhum. recuperar aquele pagamento a maior que foi feito. Então, por enquanto, é melhor trabalhar na origem da situação, antes do problema aparecer, né? Entendi. Se for ver hoje, a parte tributária de folha é bem estática. Sempre cuidar na hora que vai criar a empresa e na hora que você vai ter incidência. Então, para evitar, tem que fazer uma revisão anual ou você faz revisão tributária desses eventos, que é algo simples, né? Você tem um CNPJ ali, geralmente a gente faz assim, né? Eu passo o CNPJ para você, você avalia se tem alguma possibilidade que não estavam de olho, que tem realmente sempre tem dinheiro na mesa. Eu falo que o DP sempre tem dinheiro na mesa. Não que seja de forma errada, que não estejam fazendo. Mas que às vezes, tanto focar no operacional, não tem conhecimento também, tem custo, tem dinheiro na mesa sendo pelo ralo, né? VT, por exemplo, é um deles. Como também dar uma olhada em auditoria. Às vezes, eu não quero dar uma olhada em eventos ali, mas faz uma auditoria ali só para orientativa, que a gente já fez um trabalho em conjunto disso também. Tava tudo certinho a folha da empresa, mas ela tinha dinheiro na mesa, né? Sem dúvida. E até uma questão, até voltando um pouquinho para o começo da conversa aqui, quando a gente falou dos códigos, né? Um dos códigos importantes para a definição da tributação da folha é o CNAE, né? O Código Nacional de Atividade Econômica, mas há um outro também super importante que é o FPAS. Esse código Verdade. FPAS, ele define qual é a contribuição, as contribuições de terceiros que vão Verdade. ser recolhidas, né? Então, se a empresa tem uma atividade industrial, por exemplo, essa parte dessas contribuições de terceiros, né, que são o SES e o SENAI, são recolhidas dessa maneira. Se ela tem uma atividade comercial, ela vai recolher para o SESC e para o SENAC. As alíquotas são iguais, é 1% e 1,5%, somados 2,5%. Mas se você recolhe com o código errado, você não só pagou errado, como quem não recebeu vai te cobrar, né? É verdade. Então, tem que tomar muito cuidado também com essa definição dos códigos FPAS, porque às vezes a empresa acaba colocando, vai na linha da percepção aqui, a atividade comercial, e há muitos casos em que a atividade preponderante da empresa acaba sendo industrial, e ela acaba considerando o código FPS de comércio para um CDD, por exemplo, que é um centro de distribuição, né? Uhum. E aí vem depois o SES e o SENAI e fala, não, você não me pagou aqui o, o SES e o SENAI, quero que você recolha. E aí não dá para compensar com o SESC e o SENAC, que as entidades lá, o SESC e o SENAC, já usaram a contribuição. Não dá para fazer um encontro de contas aí, né? É verdade, né? Teve uma empresa que a gente compartilhou um bate-papo e ela estava com esse problema mesmo. Ela tinha alguns segmentos ali e aí o fisco veio e falou: não, mas espera aí, não pegou o preponderante, né? Ele pegou um outro tipo de tributação e estava questionando ela. Então ela estava tendo que entrar com recurso, porque não fazia sentido, né? No bate-papo com ela, não faz sentido ele pegar, porque o preponderante era esse tipo de segmento. Então vamos supor que era indústria. Por que ela pegou o comércio? Não faz sentido, porque preponderante era indústria. Então tem que tomar muito cuidado até nesse sentido também, que preponderante antigamente, a gente colocava o preponderante no CFIP, né? Então esse aqui é preponderante. Hoje já com o governo, então, às vezes as entidades elas podem, não sei se tem como fazer de forma injusta, mas se você não ficar antenado, você pode ter uma tributação, às vezes, tá bom, vou aceitar, aí você coloca os dois majorado. Tem isso também, né? Sim, às vezes a pessoa, se ela colocou o código errado, há um risco dela ter que pagar duas vezes. Isso é Uhum. fato, né? E até ela pedir de volta lá para quem recebeu primeiro, às vezes até o prazo de ressarcimento já passou. Então ela vai ter que pagar literalmente duas vezes, né? Perfeito. Renato, aí olhando assim no sentido mais, é, para a empresa evitar esse risco, né? Teve a situação no passado, eu lembro que recebi muito contato. Vamos fazer revisão tributária e tal. Eu ficava muito com receio. Não, já sempre falava assim, não, tenho já um contato meu, um advogado, que eu sempre recomendo ele, que é o seu caso. O que você sempre recomenda para uma empresa que vai querer buscar? Às vezes tem empresário que assim, pô, tá olhando, alguém da área da RH mesmo, ou financeira, tá olhando esse bate-papo aqui ou escutando, que vai para o YouTube também. O que ele pode fazer para evitar isso?
tomar cuidado, porque assim, às vezes não vai querer, pode ser que não queira fazer comércio, tem um advogado meu de confiança minha. Qual que é o cuidado que ele tem que tomar ali, alguns pontos que ele tem que perceber para evitar ter depois o fisco batendo na porta dele? Então, a primeira recomendação que eu dou é: não existe milagre tributário. Não tem redução a zero, não tem crédito sem, às vezes, um contencioso, que a gente chama, né, de uma ação judicial. Então, tem que ser feito sempre, a postura da empresa sendo agressiva, ela tem que ser sempre buscar, evidentemente, a economia máxima dentro do que a legislação permite, né? Uhum. Mas ela tem que tomar muito cuidado com a assessoria que ela vai contratar, porque tem ótimos profissionais no mercado, mas tem muitos profissionais, como a gente colocou aqui num dos pontos aqui da conversa, que fazem levantamentos absolutamente temerários, orientam para um aproveitamento de crédito fiscal sem a observância de uma ação judicial que era necessária e com a discordância do fisco. Ele ganha esse prestador em cima desse benefício que ele gerou, depois ele some, e aí quando vem o fiscal, ele já não está mais lá na empresa, o consultor já não presta mais serviço. E aí o que acontece? A empresa fica com raiva, fala: olha aqui, vieram aqui atrás de mim, me apresentaram um projeto, eu não confio mais em ninguém. Não, tem que confiar. Acontece demais. O mercado ele tem bons e maus profissionais. Então, a recomendação primeira que eu dou é: procure um bom profissional. Não vá atrás do milagreiro. Não existe milagre, né? Existem bons trabalhos, evidentemente, mas tem que ser trabalhos com seriedade, com critério. Né? Perfeito. E olhando nesse sentido, Renato, a maioria das empresas, elas veem o DP como operacional, operador, fala assim: a gente não vê desse caso. A folha de pagamento, benefício, é onde tem seu maior dados e o maior custo de uma empresa. Então, você tem empresas que, às vezes, sempre quando eu chego no negócio, eu pergunto: quanto que o DP é o custo da sua empresa? Se a pessoa não vai saber responder, é que sinal que não tem um orçamento, não tem uma controladoria, e ele tem que saber quanto que representa nisso. Quando ele começa a olhar: poxa, se eu faturo R$1.000, 50% do meu custo é pessoas, não que vai assim, não vou contratar mais. Não, se você souber estratégia tributária correta, de folha de pagamento, ter um advogado do lado ali, um bom contador, uma área de controladoria e orçamento, você consegue ter muita competitividade. Porque eu falo assim: o CNPJ não faz as coisas sozinho. Ele é um número, quem faz são as pessoas, né? E você tem um bom colega ali, um bom funcionário, mas que não seja o expert, né? Mas que seja adequado para o seu negócio. Ele vai fazer bons resultados, né? Porque o CNPJ não faz nada sozinho, né, Renato? Sem dúvida. E o departamento pessoal, nesse ponto, ele é super importante, é um departamento dos mais estratégicos dentro da empresa, né? Que ele, de fato, ele tem um centro nervoso, ele cuida da folha, né? Que é o material humano da empresa, de fato, é o coração da empresa, né? Por mais que você tenha uma máquina, tenha lá um bom escritório, uma cadeira bonita, quem faz a empresa não é a máquina, não é a cadeira, são as pessoas, né? E as pessoas tendo uma boa gestão e o DP tendo essa preocupação de trabalhar com eficiência, buscar redução de custos dentro do que é possível, ele ganha uma importância enorme aí que é fundamental, né? Então tem que ser muito valorizado e também ele tem que buscar essa pró-iniciativa, né? Eu percebi muito nisso de empresas que são de serviço. Eu trabalhei em uma empresa que, era 80%, 90% do que ela faturava era mão de obra. Então ela tinha um olhar muito clínico. A gente brincava assim: tava aí meu chefe passando, tinha muita força dentro da empresa, por quê? 80% do que ela faturava estava com a gente, então era quase 2 bi de custo. Então, 2 bilhões, eu falo, gente, é muito dinheiro. E aí, você vai errar numa folha dessa, um percentual de FAP, que estava 0,5%, você vai para 2%, 1,5%. Não é pouquinho, 1,5% de 2 bi é bastante coisa, né, Renato? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque se essa contingência ela vem sendo gerada por um longo período, né? O prazo que o fisco tem para autuar a empresa é sempre retroativo a 5 anos, como também o prazo que a empresa tem para recuperar o que ela pagou a mais, também é o mesmo período de 5 anos. Então, se você considera 5 anos de contingência, são 60 meses. Se você considerar o 13º salário, você bota mais 5 aí, são 65 competências, né? De uma alíquota de 1% baixinha, mas se você colocar isso em 65 meses, 65% mais a multa, né? Que pode chegar até, em média, 75% se for um auto de infração, com o juros Selic, ou seja, você tem uma contingência aí que supera uma folha de salários mês. E 1% só de alíquota que você deixou de pagar, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, se você pagou uma alíquota a mais, né, de alguma desses tributos, como a contribuição do RAT, você tem lá um crédito de 65%, que com a taxa Selic vira uma folha, praticamente, às vezes até mais do que uma folha de salários para recuperação. Né? Então, mostra aí que 1% fica potencializado aí se você retroagir ele por um prazo maior. Né? Perfeito. Bom, gente, é muita coisa que tem muito custo. O bate-papo tá bom aqui, mas
Eu acho que tenha muito cuidado com a sua folha de pagamento, não olha simplesmente com o olhar de pagar o líquido de salário, recolher o tributo, olha a fundo, pega essa auditoria, peça uma revisão tributária com gente de confiança, não tem milagreiro, que o Dr. Renato comentou. Tome muito cuidado, porque eu já vi muita empresa quebrar, principalmente na pandemia, porque não tinha caixa para pagar salário. E aí que o fisco vem, toma os bens do dono, né? Sim. Mas não disse, né, Dr. Renato? Renato, obrigado aí. Eu que agradeço, Gil. O bate-papo foi muito bom aí. Eu acho que vai ajudar muita gente aí na questão de olhar com forma mais cirúrgica e de resultado para a folha, né? Sim, sim. Muito obrigado pela conversa. Foi um bom bate-papo. Imagina que agradeço ao OBS, o bate-papo com a gente aí. E também agradecer a patrocinador do canal, que é a Fopag BPO, que é a empresa que faz a terceirização de folha de pagamento e benefício, como também a DP Partner, que faz o trabalho de melhoria da área de folha de pagamento, também de contabilidade. Então, contem com a gente se quiser melhorar a sua área de folha. Obrigado.